Oi, meu nome é Camila Bertoldi, eu sou instrutora certificada de percepção da fertilidade e pessoa aqui por trás da fertilidade consciente e, como prometido, hoje eu quero conversar sobre um assunto bem importante para quem pretende praticar um método sintotermal de percepção da fertilidade, que são os famosos termômetros basais. Bom, para quem não sabe, as praticantes de métodos sintotermais de percepção da fertilidade precisam aferir a sua temperatura basal diariamente com a utilização de um termômetro especial chamado termômetro basal corporal. Se você não sabe o que é a temperatura basal, eu sugiro que você assista o vídeo anterior que eu publiquei aqui no canal, explicando um pouco mais sobre a dinâmica da aferição da temperatura basal corporal e o que ela significa. Para a gente iniciar a nossa conversa sobre termômetros, eu queria primeiro esclarecer um pouquinho das diferenças entre os termômetros comuns para aferir febre e os termômetros basais. Os termômetros comuns para aferir febre são os mais utilizados quando a gente fica doente, etc., e podem ser tanto termômetros digitais quanto aqueles termômetros de vidro de mercúrio. Porém, quando a gente está conversando sobre a aferição da temperatura basal, o mais recomendado é que a gente utilize um termômetro específico que é um pouquinho mais sensível do que os termômetros comuns para aferir febre, que é justamente chamado de termômetro basal. Então, a grande diferença entre o termômetro comum para aferir febre e o termômetro basal é essa diferença de sensibilidade que o termômetro basal tem quando comparado ao termômetro comum. Essa diferença é bem importante quando a gente fala de percepção da fertilidade, porque ela facilita a identificação da fase pós-ovulatória do ciclo menstrual, já que essas oscilações de temperatura tendem a ser bem pequenininhas quando a gente está falando na formação do nosso gráfico do ciclo, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para interpretar o nosso ciclo menstrual a partir da nossa temperatura basal corporal. Essa pequena diferença de sensibilidade que os termômetros basais têm acaba sendo bem importante para quem pretende praticar um método de percepção da fertilidade sintotermal, já que esses métodos levam em consideração nas regras para a gente confirmar a ovulação pela temperatura variações tão pequenas quanto 0,05 graus Celsius. Mesmo sabendo da importância do termômetro basal, eu sei que algumas pessoas optam por continuar aferindo a temperatura corporal basal com um termômetro comum para aferir febre. Eu queria deixar claro nesse vídeo que isso sim é possível, mas isso não é a abordagem mais recomendada para quem quer seguir um método de percepção da fertilidade para evitar uma gravidez. Se você é tentante ou se você só quer conhecer o seu ciclo ou tentar adquirir esse hábito novo de aferir a temperatura diariamente, é sim possível que você consiga identificar essas variações de temperatura que ocorrem ao longo do ciclo menstrual em decorrência do início da fase pós-ovulatória com um termômetro comum para aferir febre. Mas é importante que você saiba que pode ser que você não consiga detectar essas oscilações em todos os seus ciclos, justamente porque o termômetro para febre, o termômetro comum, ele é um pouquinho menos sensível que o basal. Isso pode acabar atrapalhando um pouco na rotina para que a gente consiga realmente detectar essas variações que, por vezes, podem ser bem pequenas em um ciclo menstrual. No entanto, é importante esclarecer que ao optar por utilizar um termômetro comum, você não vai estar seguindo as regras específicas dos métodos sintotermais, e quando a gente fala de evitar a gravidez, isso não é o mais recomendado. Então, se você quer evitar a gravidez seriamente, realmente o mais recomendado é que você utilize um termômetro basal e não um termômetro comum. Mas onde que eu encontro um termômetro basal para vender? Bom, aqui no Brasil a gente tem algumas opções de termômetros basais para serem comercializadas, principalmente online, porque a gente não encontra termômetros basais, pelo menos eu nunca vi, em farmácias locais. O primeiro termômetro que eu quero mostrar para vocês é definitivamente o termômetro basal mais popular comercializado no Brasil, simplesmente porque é a única marca que vende um termômetro basal aqui no nosso comércio local, digamos assim. Então é esse termômetro aqui, esse azulzinho aqui, vocês já devem ter visto se procurar na internet por termômetro basal, da marca Incoterm Domoterm. Então esse termômetro a gente encontra para vender principalmente no Mercado Livre, diretamente com a marca, ou em algumas lojas de produtos médicos. Eu particularmente nunca vi ele para vender em farmácias locais, mas ele então é facilmente encontrado na internet. Eu posso deixar nos comentários ou aí na descrição do vídeo algumas dicas para vocês de onde procurarem esse termômetro para vender. E o preço dele não costuma oscilar assim além de R$50. Geralmente ele fica ali nessa margem de preço entre R$40 e R$50. Claro, mais o frete, geralmente, que as empresas vão cobrar para entregar ele para sua região. Esse termômetro da Incoterm está na categoria dos termômetros bem simples, porém com bom custo-benefício. Então, alguns dos pontos positivos dele incluem que ele tem essa pontinha flexível,
o que pode ser bom para quem quer aferir a temperatura vaginalmente ou oralmente. O segundo ponto positivo é que ele salva a última temperatura aferida, então se você esquecer de anotar ela, você pode olhar posteriormente a sua última temperatura salva para anotar no seu gráfico do ciclo, o que é uma coisa boa também. Sobre os pontos negativos em relação ao termômetro da Incoterm, o principal deles, ao meu ponto de vista, é que ele é um termômetro bem frágil. Então é um termômetro que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Se vocês forem observar ele, por ele ter todas essas partezinhas aqui desmontáveis de plástico, por vezes algumas pessoas têm problemas com essa parte aqui desgrudando e essa parte aqui descolando e não conseguindo mais unir direitinho, então com isso o termômetro acaba ficando inutilizável. Então algumas pessoas já me relataram esse problema, principalmente alunas e algumas conhecidas minhas que utilizavam esse termômetro. Então tem que ter um cuidadinho especial com ele para que ele realmente não quebre, não desmonte em pouco tempo de uso. Eu particularmente tive uma experiência ok com ele, eu consegui utilizar ele por cerca de 1 ano e meio, ele foi meu primeiro termômetro basal, então eu utilizei ele durante um bom tempo, porém, pouco tempo atrás, quando eu quis testar ele novamente, só para ver se ele ainda estava funcionando, eu troquei a bateria dele, e quando eu fui trocar a bateria dele, ele simplesmente desmontou e eu não consegui mais montar ele novamente, teve uma perda aqui de contato eletrônico e ele não apita mais, não liga mais, assim, então ficou bem frágil. Então é um termômetro que provavelmente quando a gente for trocar a bateria, ele talvez não volte a funcionar. Então eu indicaria ele para quem quer um termômetro que tenha um bom custo-benefício, que queira uma pronta entrega, já que ele é um termômetro que é comercializado aqui no Brasil diretamente, a gente consegue comprar ele e em pouco tempo ter ele entregue em casa, né? Então acaba sendo uma opção para quem quer essa funcionalidade e não quer pagar muito mais por um termômetro melhor. Outra opção que a gente tem para comprar aqui no Brasil é importar termômetros por sites como Shopee, AliExpress, etc. Eu vou mostrar para vocês um termômetro aqui que eu comprei no Shopee diretamente da China, que chegou relativamente bem rápido para mim, acho que, se não me engano, cerca de 15 dias úteis ele chegou aqui no Brasil, tranquilamente, não paguei taxa nenhuma, e é um termômetro com um super bom custo-benefício, eu paguei muito barato nele, acho que no máximo R$25, eu comprei ele ano passado, então não tenho muita certeza. E é esse termômetro branquinho aqui, é um termômetro bem simples também, mas um termômetro muito barato. Eu também vou colocar aqui na descrição do vídeo os links do Shopee com esse termômetro, mas é um termômetro que a gente acha super fácil, é só escrever ali termômetro basal no Shopee, que com certeza ele vai aparecer na descrição para vocês com diversos vendedores. Então, os pontos positivos desse termômetro é que, primeiro, ele é realmente bem barato. Então, com os cupons de desconto que tem ali pela Shopee, a gente consegue pagar bem barato nele, não precisa pagar frete, geralmente. Outro ponto positivo é que ele afere a temperatura tanto em Celsius quanto em Fahrenheit. Então, para quem quer essa funcionalidade, por algum motivo, ele tem essa funcionalidade. A gente pode mudar a escala de temperatura facilmente apertando alguns botõezinhos ali nele. E outra coisa legal que eu gostei quando eu comprei esse termômetro é que ele veio com um estojinho de plástico bem resistente, mais resistente do que o que veio, por exemplo, nesse termômetro aqui da Incoterm. Até esqueci, eu vou tentar pegar pra vocês, então espera um pouquinho aí que eu vou tentar achar e mostro ela pra vocês. Voltei e achei a caixinha. Então essa... Ui, meu Deus, socorro. Essa caixinha aqui, uma caixinha de plástico simples, né? Mas eu achei ótima essa caixinha pra guardar o termômetro, muito melhor do que as que vem desses outros que eu comprei. E a gente consegue guardar ela bem seguro aqui, o termômetro no estojinho, e ele não fica solto dentro da bolsa e nem escapando. E eu não sei, eu gostei dessa caixinha, achei uma boa forma de guardar o termômetro, melhor do que as que geralmente vêm com esses outros que a gente compra. Quanto aos pontos negativos desse termômetro da Shopee, uma coisa que ele não tem é a ponta flexível. Então, como vocês podem ver, ela é uma ponta de plástico rígida, o que pode ser um ponto negativo para quem quer aferir a temperatura vaginalmente. Eu sei que algumas pessoas que aferem oralmente acabam preferindo a ponta rígida, mas eu particularmente acho melhor a ponta flexível, mas vai ao gosto do freguês, né? Então, cada um pode ver o que prefere, e se você prefere uma ponta rígida, esse termômetro é uma boa opção. Outro ponto negativo é que o botão dele para ligar é um pouquinho frágil, então se vocês podem ver, ele tem um botão que é bem diferente de outros termômetros, que a gente aperta aqui na pontinha dele. E é um botão rígido de plástico, então algumas alunas minhas já reclamaram que esse botão acaba perdendo a sensibilidade com o tempo e o termômetro não liga tão corretamente. Então é um ponto que a gente tem que avaliar quando vai comprar esse termômetro, que ele pode não ter uma durabilidade tão boa, mas também pelo preço dele, também não considero um ponto tão negativo assim. Resumindo, eu diria que o termômetro da Shopee e o termômetro da Incoterm estão assim na mesma categoria de termômetros baratos e sim com bom custo-benefício, mas que realmente não são termômetros muito resistentes.
Eu sei que a Shopee vende alguns outros termômetros que são um pouquinho mais caros e que parecem ser um pouquinho melhores que esse aqui. Eu particularmente não testei esses outros termômetros, por isso que eu não vou falar sobre eles aqui no vídeo, mas no futuro talvez eu compre eles para testar para vocês e aí eu conto como é que foi a minha experiência. Além do termômetro da Incoterm e do termômetro da Shopee, eu queria mostrar para vocês o outro termômetro que eu tenho na minha coleção de termômetros basais, que é esse termômetro rosinha aqui da Geraterm, que me acompanhou por um bom tempo. Eu acho que eu utilizei ele assim por uns 2 anos e meio, quase 3 anos. E eu comprei esse termômetro quando eu tava morando fora do Brasil. Então é um termômetro que eu não sei se vocês conseguem comprar ele aqui no Brasil. Uma vez eu achei um link dele para vender na Amazon, mas eu não sei se ainda existe. Eu posso dar uma procurada para vocês e deixar aqui nos comentários do vídeo ou na descrição desse vídeo. Mas sempre que eu mostro ele, muita gente me pergunta onde eu comprei, então eu acabei comprando quando eu tava morando fora, então eu tava na Alemanha e consegui comprar ele numa farmácia, porque lá fora do Brasil a gente consegue achar facilmente esses termômetros basais em farmácias para vender. Uma coisa que eu fico chateada é que a própria Geraterm, ela comercializa diversos termômetros aqui no Brasil e outros produtos de uso médico, porém eu não sei porque eles não vendem o termômetro basal deles por aqui, porque é uma coisa que acho que muita gente compraria, já que a única opção que a gente tem é esse termômetro da Incoterm, né? Mas enfim, então, como eles não vendem, fica um pouco complicado de comprar essa opção por aqui. Esse termômetro ele tem uma qualidade um pouquinho superior das que eu mostrei anteriormente para vocês, o da Incoterm e o da Shopee, justamente porque vocês podem ver, ele é todo emborrachadinho, então ele acaba sendo um pouco mais resistente por não ter aquelas diversas partes plásticas. Ele também é um termômetro flexível, então ele tem essa ponta mais grossa, acaba sendo um pouco mais resistente, ele não entorta com tanta facilidade e acaba sendo mais confortável para medições vaginais e medições orais também, para quem gosta da ponta flexível. Ele tá sem bateria agora, senão eu mostraria para vocês, mas ele tem a tela iluminada, então no escuro a gente pode apertar o botão dele e a tela dele se ilumina, o que facilita a leitura da temperatura se a gente está no escuro, por exemplo, durante a noite, quer ver ali pela manhã, naquelas manhãs que estão mais escuras, o valor da nossa temperatura. Ele também salva os valores das últimas 10 aferições de temperatura, então ao contrário do termômetro da Incoterm, que salva apenas um valor de temperatura, ele salva os 10 últimas aferições, o que é bem bom quando a gente quer relembrar aquelas últimas aferições, se a gente não conseguiu anotar no dia que a gente aferiu essa temperatura. Sobre os pontos negativos do termômetro da Geraterm, eu realmente não tenho muita coisa negativa para falar sobre esse termômetro. Ele foi um termômetro que me serviu assim durante muito tempo, como eu mencionei para vocês, sem nunca me dar um grande problema. E quando eu tava fechando assim mais ou menos uns 3 anos de utilização dele, eu tive que fazer uma troca de bateria, que eu acho que foi a terceira, se eu não me engano, e ele acabou perdendo um pouquinho do contato dele. Acho que durante as trocas a gente acaba fragilizando um pouquinho do termômetro, que é normal, e ele acabou perdendo a sensibilidade dele na hora de ligar, então hoje em dia quando eu ligo ele faz um barulho bem estranho e acaba não funcionando muito bem. Mas justamente na época que ele parou de funcionar, eu acabei fazendo um upgrade bem grande de termômetro, comprando o Temp Drop, que é o próximo termômetro que eu vou mostrar pra vocês e vou falar um pouquinho, bem resumidamente, porque eu pretendo gravar futuramente um vídeo em específico só sobre o Temp Drop. Então, pra quem não conhece, o Temp Drop é esse termômetro aqui. Ele tem esse formatinho de bracelete, então sim, ele é um termômetro, apesar desse formato bem estranho. Ele é basicamente esse sensor aqui, isso aqui é só o bracelete dele e isso aqui é o sensor. E aqui onde a gente vai ter o contato com a pele para ferir a temperatura basal. E a gente vai vestir esse sensor do Temp Drop toda noite e esse sensor vai fazer o trabalho de medir a temperatura. Então a gente veste ele fica posicionado aqui logo acima da axila e é onde ele vai monitorar a nossa temperatura enquanto a gente dorme. Então a gente não precisa acordar pela manhã para aferir a temperatura, não precisa ter uma boa rotina de aferição, porque ele vai fazer o trabalho de aferir a temperatura enquanto a gente está dormindo. Então o Temp Drop é um termômetro bem caro, então ele tem um péssimo custo-benefício, quer dizer, ele tem um bom benefício, mas o custo dele ainda é péssimo, principalmente pra gente aqui no Brasil, que precisa pagar em dólar, já que o valor do dólar tá bem elevado atualmente. Mas tirando esse fator preço, ele é simplesmente maravilhoso, então valeu muito a pena pra mim a compra dele. E eu pretendo gravar um vídeo falando só sobre ele no futuro aqui pra vocês, se vocês quiserem, então me digam aí embaixo, que eu sei que muita gente tem curiosidade sobre o Temp Drop. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais da minha experiência com ele, eu tenho um post mais detalhado lá no site, que já faz mais ou menos um ano, então provavelmente eu vou gravar um vídeo da minha experiência mais a longo prazo, agora que eu já tô utilizando ele há 1 ano e meio, quase 2 anos.
E acho que por hoje era isso, gente. Mostrei a minha coleção de termômetros para vocês. Espero que vocês tenham gostado e se inscrevam aqui no canal do Fertilidade Consciente. Me acompanhem lá no Instagram, @fertilidadeconsciente, que eu tô sempre postando conteúdo novo para vocês. E espero que vocês tenham gostado. E se tiverem mais alguma dúvida em relação a termômetros, deixem aí embaixo que eu vou tentar responder todo mundo, tá bem? Um beijo e até a próxima!